Você provavelmente já ouviu falar em progressão de carga dentro dos treinos, certo? Pois eu te digo que a chance de você ter entendido errado e não estar sabendo aplicar isso da forma certa nos seus treinos é muito grande. Então hoje nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre progressão de carga para você já começar a evoluir no seu próximo treino. É impossível você não sair desse vídeo sem entender isso hoje. A hipertrofia muscular ela é uma adaptação do seu músculo frente a um estímulo prévio que você faz. Estímulo esse que é o seu treino em si, é o treino de musculação. Por meio dele, por meio dessa progressão de carga, o seu músculo ele vai entendendo, ele vai se adaptando, ficando mais forte à medida que você consegue fazer com mais carga, consegue fazer um trabalho maior. A hipertrofia é basicamente isso, adaptação muscular. Que já fica muito claro do porquê que a maioria das pessoas, 99% das pessoas que treinam, não conseguem evoluir. Fazem o mesmo estímulo, logo o músculo ele não vê nenhum motivo para ficar maior. Então a gente cai num ponto muito importante que ninguém faz, que é basicamente controlar as variáveis. Eu não estou falando só de variáveis como, por exemplo, a carga em si, o número de repetições, o volume de treino, mas variáveis da sua vida, da sua rotina, como, por exemplo, estresse, sono, quantidade de água que você toma. Tudo que você faz no seu dia a dia, ele interfere na qualidade do seu treino, no quanto você está conseguindo progredir ou no quanto você está estagnado e nem percebe. E a progressão desse treino em si é pelo simples fato de você aumentar a carga do exercício, certo? Sim, porém tem outras variáveis também que vão interferir ali dentro do seu treino. O número de repetições, o número de séries que você faz. Então não é só simplesmente sair colocando peso toda semana achando que isso é progressão. Isso porque é muito fácil você aumentar a carga de qualquer exercício e cagar completamente na execução, fazer uma execução porca, ruim, achando que está conseguindo aumentar os pesos, está ficando mais forte, só que a execução, a amplitude, ela também entra no bolo ali, ela também entra nas variáveis, porque que nem eu falei, você aumentar o peso e piorar a sua execução não significa que você se adaptou àquela nova carga. Você deu um jeito de fazer com esse peso novo, de aumentar a carga, mas você não está realmente recrutando o máximo possível das unidades motoras do teu músculo, porque você piorou a execução. Então a ideia da progressão de carga é você conseguir adicionar mais peso, mantendo a qualidade da sua execução. É dessa forma que você consegue altos níveis de tensão no seu músculo, de tensão mecânica, para fazer ele crescer de verdade. E um outro ponto que provavelmente você está errando é você não está deixando o cenário o mais parecido possível. Vou te dar um exemplo prático. Você foi lá na segunda-feira fazer um supino, foi fazer um supino inclinado, pegou o seu banco e inclinou ele ali mais ou menos 45 graus, que é uma inclinação um pouco mais alta. Fez ali as suas 10 repetições. Só que quando você foi fazer o outro treino na outra semana, repetir esse supino, o banco que você usou já não estava disponível. Você teve que fazer um banco diferente, e ali você usou uma inclinação de 30 graus, por exemplo, um pouco mais baixo. Isso por si só, cara, já interfere no padrão de movimento que você fez na semana anterior. Então não tem como você ter certeza se você vai conseguir progredir ou conseguir fazer mais pesado, porque o cenário está diferente. Você utilizou outro banco, e aí além dessa inclinação diferente, às vezes você fez esse supino em segundo, em terceiro exercício, sendo que você tinha feito em primeiro lugar nesse primeiro treino que você fez. Não sei se deu para entender muito bem. Esses detalhezinhos bestas, tipo a inclinação do banco ou a ordem que você coloca o exercício que você fez, isso por si só já muda bem o cenário que você estava utilizando para saber se você progrediu ou não. Então, parece idiota, parece besteira, mas é só manter ali tudo bem parecido, o exercício na mesma ordem, a mesma inclinação de banco. Tudo isso vai fazer com que fique mais fácil para você anotar o peso que usou, manter ali tudo igualzinho que você fez e só simplesmente progredir dentro do próximo treino. Um outro fator importantíssimo, cara, é você manter o mesmo treino pelo máximo de tempo possível. Dentro dos meus alunos da consultoria, eu tento manter o treino por pelo menos 12 semanas aí, que dá em média 3 meses mais ou menos. Por quê? Quando você inclui um exercício novo na sua rotina de treinos, o seu corpo ele demora a se adaptar dentro daquele exercício. Então você tem um certo período de adaptação dentro daquele padrão de movimento. Principalmente quando você está pegando um exercício livre, quando você está fazendo um supino com halteres, que nem eu dei o exemplo, até você ajustar a tua coordenação motora para aquele exercício, vai ali 4, 5, 6 semanas. Então, além da sua execução ficar meio torta, meio ruim, a dor muscular também que você vai sentir é muito grande, porque o seu corpo ainda está se adaptando àquele movimento. À medida que você pega um exercício e mantém ele por pelo menos 8, 12 semanas, 3 meses, o seu corpo ele vai reduzindo esse dano muscular, essa dor muscular que você vai sentir, e você vai aumentando a sua progressão. É quase que uma mágica que acontece. E por quê? Porque isso a gente chama de efeito de treinamento repetido. Conforme você fica o mesmo período, um período maior, com o mesmo treino, com os mesmos exercícios,
o dano muscular que a gente tanto foge, que a gente não quer que aconteça, ele vai sendo atenuado, ele vai diminuindo e a sua progressão ela vai aumentando, justamente pela adaptação do seu corpo àqueles padrões de movimento que você está fazendo. Então por isso que é horrível você ficar trocando de treino a cada 30 dias ou a cada 60 dias, porque não dá nem tempo de você começar a progredir as cargas direito. Você tem um tempo muito grande para trabalhar de progressão com qualquer exercício que você escolha. Isso quando o cara não fica trocando de treino toda semana, né? Não fica querendo cada treino de peito fazer um supino diferente. Aí que você nunca vai conseguir progredir mesmo, porque cada semana você está fazendo uma máquina diferente, o seu corpo ele nunca se acostuma a nenhum padrão de movimento que você está fazendo, e aí meio que você está sempre resetando do zero a sua progressão. Então, larga a mão de ser safado, escolhe um exercício e deixa no seu treino por pelo menos 3 meses. Beleza, agora na prática, como que isso funciona? Você vai basicamente escolher um range de repetições ali entre 5, 6 até 7. Na verdade, até 10 repetições você pode utilizar. Eu prefiro, na verdade, utilizar repetições mais baixas para você treinar com cargas mais altas. Então vamos deixar aqui especificado entre 5 a 10 movimentos, onde você vai ter esse limite inferior de 5 e esse teto de 10 repetições para você trabalhar. Então vamos voltar ao exemplo que eu utilizei. Se você fez ali um supino com 20 kg para 9 repetições, você ainda tem mais uma repetição no teto ali, no teto máximo de 10 para chegar. Então não precisa aumentar esse peso ainda para 22, 23 quilos. Mantém os 20 quilos, atinge o teto de 10 repetições. E aí assim que você conseguir atingir esse teto de 10, você vai aumentar para 22, até 23 quilos talvez. E aí automaticamente as suas repetições elas vão cair. Como é uma carga que você ainda não utilizou, provavelmente vai cair para umas 5, 6 repetições. Contanto que você chegue perto da falha muscular dentro dessa faixa de 5 a 10, tá ótimo. Então agora com essa nova carga de 22, 23 quilos que você está ali fazendo seus 5, 6 movimentos, você tem mais uma vez uma margem para trabalhar de repetições até atingir 10 e aí tentar aumentar o peso de novo. É simples assim. E aí sempre tem aquele cara que fala assim, porra, mas aí eu vou carregar 1 tonelada de peso? Esse é um dos argumentos mais burros que a galera fala por aí na internet, principalmente, achando que vai realmente chegar a pesos assim inimagináveis, umas cargas exorbitantes assim, quando na verdade não vai. E até você chegar nesse ponto de não estar conseguindo mais progredir peso, vai demorar anos, anos e anos, e você provavelmente já vai estar com um shape muito melhor. E aí uma observação muito importante que eu tenho para te falar. Se você tem uma rotina normal, você trabalha, estuda, e você não só vive para treinar, como a maioria dos atletas e influencers que você vê na internet, a progressão, cara, ela não é uma linha reta, ela não é uma linha linear desse jeito aqui. Muitas vezes você vai estar estressado, vai ter brigado com a mulher, sei lá, vai ter diversos problemas na sua vida, estresse, enfim, que vão atrapalhar na progressão dos treinos. E isso é completamente normal. Por isso que é tão importante você fazer tudo isso que eu te falei aqui, você tentar deixar o cenário o melhor possível para você conseguir treinar bem. Toda pessoa tem seus altos e baixos, o importante é você continuar progredindo. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre treino e nutrição e alimentação, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser um acompanhamento individual, eu estou com vagas abertas na consultoria, onde lá você vai ter treino e dieta, tudo individualizado. É só clicar no primeiro link da descrição.